Direitos e deveres individuais e coletivos, parte 1. Bom, hoje nós vamos falar dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1, direitos e deveres individuais e coletivos. Ressaltando que na nossa Constituição de 88, nós possuímos normas de primeira, segunda e terceira gerações de direitos. A de primeira geração fala de ideais de liberdade, a de segunda geração fala de ideais de igualdade, e de terceira fala de ideais de fraternidade, direitos difusos. Aqui no artigo 5º vamos falar desses direitos individuais e coletivos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes, marca essa parte, estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, a segurança e a propriedade. A vida, que eu falei, no caso, vida, a igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Aí você lembra lá dos direitos de primeira e segunda geração. Primeira geração, liberdade, segunda geração, igualdade. Ok? Aí o direito à vida, a segurança e a propriedade. Esses são os direitos basilares do artigo 5º. Ok? Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Essa igualdade, ela não é apenas formal, mas como também material. Inciso 2º. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse inciso, ele é referência, ele é extraído do princípio da legalidade. Vamos falar do princípio da legalidade, então. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Princípio da legalidade. Existe essa diferença entre legalidade ampla e legalidade estrita. A legalidade ampla está no campo de direitos privados, autonomia privada. O indivíduo pode fazer o que quiser e também deixar de fazer, desde que não vá ferir nenhuma disposição legal. Por exemplo, não vá ferir a função social da propriedade, não vá ferir a boa-fé contratual, a função social também do contrato. Enfim. Já na legalidade estrita, fala-se de práticas, de ações administrativas que vão punir ou vão restringir o administrado. Então, para que isso aconteça, deve existir uma lei que dê base a essa ação. Isso significa dizer que se não existe lei que autoriza essa ação ou omissão, não é possível fazer. Essa que é a diferença entre o princípio da legalidade em sentido amplo e o princípio da legalidade em sentido estrito. Um atinente a direitos privados e o outro a direito público. Ok. Eu falei para frisar, para marcar as palavras estrangeiros residentes. Por quê? Porque no entendimento do STF, ele fez uma interpretação extensiva. Não restringe apenas a estrangeiros residentes no país, mas como também a estrangeiros que estão de passagem. Estes estrangeiros, portanto, que estão de passagem, também têm direito à inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade dentro do país. Mas muito difícil a propriedade porque estão de passagem, né? Mas a segurança, a vida, a igualdade, a liberdade, sim. O princípio da igualdade também se estende às pessoas jurídicas. Não restringe, portanto, a pessoas físicas. E o que são pessoas jurídicas? Grupo de uma entidade criada como associações, empresas, a partir de um grupo de pessoas físicas que visam um fim específico. A igualdade material, eu posso resumi-la com essa frase: tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida de suas desigualdades. Significa dizer, então, que a igualdade formal, ela atende
a universalidade de pessoas sem se ater às especificidades dos grupos. E com isso ela deixa a desejar, porque não faz esse nivelamento, como acontece quando há essa igualdade material a partir da interpretação, a partir de uma interpretação mais profunda que alcança aspectos históricos, sociais, econômicos e culturais, para trazer, então, essa igualdade. A teoria do impacto desproporcional foi aduzida e explanada por Joaquim Barbosa, fala sobre práticas empresariais, governamentais, semi-governamentais, que a priori não tem essa pretensão de causar nenhum desnivelamento, nenhuma discriminação, mas que a sua consequência traz um impacto que vai violar, que vai ferir o princípio da igualdade, vai trazer prejuízo a alguns setores da sociedade, alguns grupos, que podem até mesmo ser grupos minoritários. E com isso, é passível de responsabilização. Então, esse ponto 4 trata da discriminação por impacto desproporcional, que é relacionada à teoria do impacto desproporcional, certo? Então, para evitar a violação da igualdade material, deve-se coibir práticas discriminatórias indiretas. Está relacionada a práticas administrativas, a adoção de práticas administrativas, de políticas públicas, empresariais, que indiretamente vão acarretar um prejuízo em relação a grupos minoritários. Então, quando isso acontece, quando acontece essa violação, é passível de responsabilização, porque é aplicada essa teoria do impacto desproporcional quando há essa discriminação indireta, mesmo quando a ação não almeja, não tem essa pretensão direta, mas que, em razão da sua consequência da sua aplicação, vai causar algum dano, vai trazer algum prejuízo em relação a grupos minoritários. A discriminação, de fato, ela ocorre quando há uma indiferença. Essa indiferença por parte da autoridade pública, ela acontece quando não levam em conta as especificidades dos grupos minoritários, porque tem que se fazer essa análise em relação a aspectos culturais, como eu falei, sociais, econômicos, históricos, para fazer uma aplicação de uma política pública para alcançar a todos e não dispensar e não tratar com indiferença. A medida deve alcançar a todos de forma material, ok? Tratando-os iguais de forma igual e os desiguais na medida de sua desigualdade. Bom, nesse ponto 5, vamos falar da igualdade em relação à política de cotas. Sabemos que, pela lei, é reservado 20% de vagas em concursos públicos para as cotas, pessoas que possuem alguma deficiência, pardos, negros, em razão dessa consideração que é feita em relação a essas diferenças existentes. Quais? Em relação a diferenças por motivos naturais, culturais, econômicos, sociais e até mesmo acidentais. Ok? No ponto 6 fala da igualdade relacionada a pessoas portadoras de deficiência, uma vez que há essa necessidade de realizar uma adaptação razoável. Isso significa dizer que deve ser realizado ajustes através de equipamentos, infraestrutura, para fazer com que essas pessoas que têm deficiência estejam no mesmo nível que uma pessoa comum, no mesmo nível de acesso que uma pessoa comum tem. No ponto 7, fala do direito à vida, em relação a pesquisas com célula-tronco embrionária,
o STF declarou a constitucionalidade. Por quê? Primeiro ponto, a Constituição, ela aplica a teoria natalista, que considera que a pessoa, ela tem aptidão para adquirir direitos patrimoniais, direitos de personalidade, a partir do momento que ela nasce com vida. Então, tutela-se a vida em si, e ela só acontece quando nasce, pela teoria natalista. Claro, existe uma ressalva. A aplicação da teoria concepcionista também, que ela resguarda os direitos do nascituro desde a concepção, direitos de personalidade. Mas aqui, em relação a pesquisas com células tronco embrionárias, em razão dessas células não possuírem células nervosas suficientes que garantam a qualidade de vida que a Constituição tutela, há essa possibilidade de realização dessas pesquisas, porque não fere o direito à vida. Por isso, o STF declarou essa constitucionalidade dessa questão, tá certo?